Convidar aqui à frente o Major Glauco, né, nosso irmão aqui da Primeira Igreja Batista na Maia, que vai ser o preletor dessa noite, trazer a palavra aos nossos corações. Aproveitar o pastorista que está aqui em cima, que vai receber uma Bíblia, que a criança quer mais uma lá. Eu vou pedir ao Senhor para estar orando aqui pelo Glauco, por favor, tá bom? Isso. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. É sempre um momento importante. A gente costuma dizer no Ministério de Oração que a função da igreja é abençoar o Brasil, amém? Amém. A nossa função é dobrar os joelhos e clamar ao Senhor e declarar que o Brasil pertence ao Senhor, e que fique gravado em todos os reinos e nações e povos que possam nos ouvir, no reino material e no reino espiritual: o Brasil pertence ao Senhor, amém? Amém. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, como boca profética, levantar um clamor nessa noite. Queremos clamar e pedir que o Senhor cuide do nosso Brasil. Incline os seus ouvidos e dê atenção à oração que te fazemos nessa noite. Também pedimos ao Senhor, teu servo está aqui nessa noite. O Senhor o separou com a palavra para falar aos nossos corações. Que o Senhor o esteja usando com habilidade, capacidade, desenvoltura. Que a tua palavra venha sobre a mente dele de uma forma poderosa, e que ele seja um canal para que essa palavra passe através dele e alcance os nossos corações. Prepare os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir e obedecer. Abençoe não só esses que estão aqui nessa noite, nesse lugar, mas os meus irmãos que estão em casa e por algum motivo não puderam vir, aqueles que estão no trabalho. Que o Senhor os abençoe e fale aos seus corações. Repreendemos todo espírito, ó Deus, que possa tirar a atenção, trazer, ó Deus, a distração nessa noite, e que teu filho seja uma arma habilitada e forjada pelo teu Santo Espírito, que vá de encontro aos nossos corações e mude a nossa mente, para que o teu nome e o teu reino seja estabelecido na terra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos, graças e paz. Feliz de estar aqui hoje. A gente fica satisfeito, mas dá um pânico também, né? A responsabilidade é muito grande. A gente medita na palavra, mas assim como Jesus passou por algumas situações em que uma interpretação errada fez com que ele fizesse uma nova explicação do que ele tinha explicado antes, a gente tem essa mesma preocupação daquilo que a gente vai falar, pode ter algum entendimento errado. Isso faz a gente ter um pavor aqui em cima. Eu não sei como é que tem gente que gosta de estar aqui, né? Mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, eu quero agradecer à igreja pela oportunidade, ao pastor Daniel pela confiança, né? Queria agradecer a Deus, obviamente, por estar aqui podendo ministrar a palavra. Quero agradecer a minha esposa. Eu acho que o fato da gente cursar teologia, isso facilita um pouco, né? Só olha, tem teologia, deixa ele pregar lá. E se eu hoje tenho curso de teologia, eu agradeço a minha esposa, porque eu só fui fazer depois que ela fez. Então, se não fosse ela, acho que de repente eu teria um pontinho a menos para subir aqui em cima, né? Falar com os irmãos. Queria fazer um agradecimento muito especial, muito carinho, dessas duas moças que estão aqui hoje, a Débora e Flávia. São as filhas da irmã Graça, já foi feita menção até ela, mas eu quero fazer uma menção especial porque são amigas de longa data nossa, né? Nós labutamos juntos na Primeira Igreja Batista em Jardim Novo, fizemos a obra juntos lá, desde adolescentes, jovens. Então, óbvio que vendo elas aqui, a gente se emociona, sente esse carinho que a gente tinha. Para quem não sabe, a Primeira Igreja Batista de Jardim Novo é a mãe dessa igreja aqui, nós fomos membros lá durante muito tempo, e assim como a gente hoje está no culto cívico, tanto eu quanto a minha esposa, a Flávia, a Débora, a irmã Graça, nós reconhecemos grandes soldados que saíam de lá, né, para vir para Unamar evangelizar. Nós vimos, nós éramos muito novos, adolescentes, e a gente via soldados corajosos que vinham numa viatura chamada Mimosa,
Era uma Kombi que o pessoal botou esse apelido, acho que para tranquilizar o pessoal do estado do carro. E eles vinham para cá evangelizar quando aqui não tinha quase nada. E a gente vê o que bravos soldados conseguem, né, fazendo a obra de Deus. Hoje uma igreja cheia, maior do que a igreja mãe. E quando eu vejo essas meninas, a sua mãe, a Dona Graça, que está toda orgulhosa aqui, né? Deixo meu abraço também para o Felipe, que é o irmão mais velho delas, que não está aqui, também militar, major da aeronáutica, major engenheiro, com quem podemos estudar também, né? Dividir bancos com o Felipe. Só que enquanto eu passei para oficial do Corpo de Bombeiros, o Felipe passou só para o ITA, né? Só para o ITA. Instituto Tecnológico de Aeronáutica, vestibular mais difícil do Brasil. Então tenho muito orgulho de ter ombreado com ele naquela igreja, nos bancos escolares. Então parabéns, irmã Graça, pelas bênçãos que a senhora tem nas mãos. Eu tinha que fazer essa menção aqui, ver essas meninas, isso me leva lá atrás. Então, irmãos, vamos meditar um pouquinho na palavra. Nós temos, está funcionando aqui, não estou muito bem ainda. Irmãos, o texto base desse culto está em Atos capítulo 4, verso 12, que diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse texto eu acredito que seja conhecido de muitos aqui, mas o que me chamou a atenção quando me foi dado esse texto pela organização do evento é o que tinha acontecido antes. Eu acredito que, se não todos, uma grande maioria, uma esmagadora maioria, sabe que não há outro senão Jesus Cristo, por meio do qual nós tenhamos a nossa salvação. Eu acho que todos aqui, se não quase todos, devem ter essa convicção, e nós temos várias referências na palavra de Deus sobre isso. Mas o que estava acontecendo quando Pedro falou isso aqui? Se a gente voltar no capítulo anterior, a gente percebe que eles tinham curado um coxo, um aleijado. Aquele episódio que é muito conhecido, ó, não tenho nem prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Só isso que eles fizeram, e o coxo passou a ser são. E naquele momento, as pessoas começaram a enxergar neles uma referência de salvamento. Não vou nem dizer sobre salvação ainda. Alguém que eles pudessem se escorar, alguém que eles pudessem ter como referência de resolver os seus problemas. E a gente vai ver ainda no capítulo anterior que a multidão se amontoava por causa deles. E eles com muita propriedade falaram: o que vocês estão fazendo aqui? Falando com as minhas palavras, por que vocês estão se maravilhando da gente? A gente fez isso não. Foi o poder de Deus, foi Jesus Cristo, aquele que vocês creem. Verso 12 do capítulo anterior diz o seguinte: quando Pedro viu isto, o pessoal lá atônito, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Aquele era o momento que ele tinha curado alguém, tinha uma multidão acompanhando ele, podiam ter toda a honra, receber toda aquela pompa que muitas vezes nós militares acabamos recebendo por causa de medalha, por causa de brevê, por causa de curso, por causa de patente, por causa de um monte de coisa. Naquele momento eles poderiam buscar reconhecimento, porque a multidão já estava vendo eles ali como referência. Eles falam o seguinte: por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Resumindo, não foi a gente que fez esse cara andar. Vocês viram a gente falar, proferir palavras, a gente estava em nome de Jesus. E aquilo ali a gente já vê a diferença de um cristão verdadeiro que se despe de toda a honra que ele poderia ter para transferir tudo para Jesus Cristo. O capítulo, a partir dali, é ele falando de Jesus o tempo todo. O tempo todo falando de Jesus. Jesus, 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 Jesus. Aí a gente chega em Atos capítulo 4, verso 12, na verdade o capítulo todo desde o início, por conta desse feito, por ter curado, por ter ajudado alguém, por ter reunido uma multidão, o Sinédrio começa a perseguir eles. Pô, vocês estão fazendo isso aí em nome de quem? Que história é essa de ficar curando aqui? Aí mais uma vez, vocês falam em nome de quem? Vocês curam em nome de quem? Eles poderiam falar: não, a gente tem um poderzinho, a gente tem um azeite aqui, a gente tem uma unção com a gente aqui, a gente manda ver, as pessoas são curadas. Poderiam, já estava sendo reconhecido dessa forma.
Mas não, mais uma vez, com toda a autoridade, a palavra diz que ele, Pedro, movido pelo cheio do Espírito Santo, começa a falar de Jesus. É o Jesus que vocês prenderam, é o Jesus que vocês mataram. Em nome dele que eu faço essas coisas, é em nome dele que a gente faz essas coisas. Transferiu para Jesus toda a honra e toda a glória que poderia haver ali. Aí a gente chega nesse texto que a gente acabou de ler, aí ele aproveita e fala para o Sinédrio: em nenhum outro há salvação. Dessa forma ele estava falando para os judeus o seguinte: olha, não tem outro meio de ser salvo. Se vocês não creem que é por Jesus, vocês não têm como ser salvos, porque só dá para ser salvo por Jesus Cristo. Eu queria só fazer rapidamente, que a gente vai precisar um pouquinho desse raciocínio aqui. A palavra salvar, na língua portuguesa, ela tomou dois caminhos distintos, muito semelhantes, mas uma diferença significativa. Gerou-se o substantivo salvação e salvamento. Quando a gente fala de salvamento, está relacionado a socorro, resgate. E quando a gente fala de salvação, está relacionado à redenção. O salvamento ou socorro é da matéria, da carne, do corpo humano. Ou seja, tem alguém passando um perigo, ou alguém que tem a sua integridade comprometida numa determinada situação, aí vem alguém e faz o resgate, né? O pessoal do resgate já participou aqui do culto, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Forças Armadas também tem informação para isso. Vem alguém e faz o salvamento. O que aqueles homens fizeram curando aquele coxo estava relacionado à matéria, estava relacionado ao corpo deles. Mas quando eles chegam e falam para o Sinédrio: não há outro por meio de quem possa haver salvação, ele já não está falando de salvamento, ele está falando de redenção. Existe uma palavra diferente para salvação no grego, né? No caso vai estar resgate na palavra de Deus. São palavras bem distintas, que a gente conhece da prática. E ele estava orientando o pessoal: não tem como ser salvo a não ser por meio de Jesus Cristo. Estava fazendo essa diferença. Olha, a gente curou lá, né, por meio de Jesus Cristo, mas por meio dele também você obtém a redenção. E da mesma forma que Pedro orientou, né, com relação à salvação por meio de Jesus Cristo, a gente tem o próprio Jesus Cristo testificando disso. Um texto também muito conhecido, João 14,6, diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, né, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse Jesus que nós cantamos que virá, ele vai vir mesmo, ele voltará, é esse Jesus que falou: olha só, não tem como ir até Deus se não for por meio de mim. Ele mesmo testificou disso. A gente costuma ouvir em alguns lugares: todos os caminhos levam a Deus, você fizer isso, ajudar o próximo, você vai para o céu, se você for bonzinho, obediente, fizer ação social. Se a gente acreditar nisso, a gente está chamando Jesus de mentiroso, porque ele falou que só dá para chegar a Deus se for por meio dele. Ele vai voltar para buscar aqueles que acreditam nisso. Enquanto a gente não acredita que ele é o caminho para nós sermos salvos e remidos e herdarmos as chances de ir ao céu, nós vamos nos comparar ao Sinédrio. Eu precisava de uma palavra dura como Pedro: olha só, não dá para ser salvo a não ser por Jesus, e mesmo assim prenderam ele, fizeram um monte de maldade com ele, porque não quiseram que ele curasse, que eles curassem, que eles pregassem Jesus Cristo, que eles reunissem multidões. E para a gente falar um pouquinho sobre essa diferença entre salvação e salvamento, eu queria contar uma ilustração para os irmãos, que seria a diferença entre um bombeiro e um pastor. Eu nem expliquei, né, que eu vim, o pastor falou que eu ia explicar por que eu vim de colete. Eu hoje estou na Defesa Civil do Estado, servindo na Defesa Civil do Estado. Eu tive um probleminha na minha farda, que estava parada há muito tempo, então eu vim de colete hoje, tá? Desculpa, pastor. Mas esse é o uniforme também, tá, irmãos? Eu passei por uma experiência, irmãos, que eu prefiro dizer logo que é verídica, porque de tão miraculosa ela pode parecer uma parábola, mas aconteceu de verdade. A gente estava no Seminário Teológico Betel, estudando lá no Rio,
E em um determinado momento, um pastor faleceu, o pastor Álvaro Trindade. Quem passou pelo Betel, eu sei que alguns aqui tiveram uma passagem por lá, deve se lembrar dele, um pastor muito considerado naqueles bancos acadêmicos ali. Ele faleceu. No falecimento dele, nós recebemos, na época não tinha WhatsApp, muitos anos atrás, recebemos um comunicado por e-mail, o falecimento dele, sepultamento, no dia seguinte, hora tal, dia tal, local. Eu pensei, minha esposa não vai para esse tipo de evento, sepultamento não é muito a praia da minha esposa, ela passa mal. Eu também não gosto desse tipo de encontro fúnebre, acho que ninguém gosta, apesar de que eu não sou extremo como ela de chegar a passar mal, consigo até dar uma palavrinha se precisar, mas juntei o útil ao agradável. Minha esposa não iria, eu também não vou não. Cheguei em casa, fiz meu papel, comentei com ela, se eu não me engano ela já sabia, porque tinha colegas em comum que eram da turma dela que ainda estavam estudando, então acho que ela já até tinha recebido a notícia. E quando eu cheguei, eu já esperava, não vou, aí não vou, e sim senhora, eu não sei se vocês sabem, nós militares, quando a gente é promovido, a esposa é promovida junto, quando eu saí major, ela saiu coronel, então eu saí coronel, era general, e assim, é normal isso acontecer, existe uma promoção atrelada no casamento, então não vou, eu também não fui. No mesmo dia recebi um comunicado por telefone, o pai do Coronel Sobral faleceu. O Coronel Sobral estava na ativa, o pai dele era um coronel já aposentado, tinha falecido. Cada quartel tem que enviar 2 oficiais para o sepultamento. A gente recebe essa notícia e a gente fala, Senhor, o Senhor está aprontando. É o que os irmãos estão imaginando mesmo, Obviamente, quem é que foi escalado para esse sepultamento, Eu fui um dos oficiais escalados, eu e mais um do meu quartel. Todos os quartéis mandaram 2 para poder homenagear lá a família, fazer as honras militares desse sepultamento. E fui no dia seguinte, já com aquele coração, tem alguma coisa nessa história, recluso no enterro do pastor, tenho que ir para o enterro do coronel. Cheguei lá, prestei as minhas condolências para o Coronel Sobral pela perda do seu pai e tudo mais, e aquele momento triste, porém bonito, Alguns sabem que cerimônias tem toda uma pompa, e tinha bastante gente lá, tanto escalados como da família, amigos, enfim. Aí, em determinado momento, eu olhei assim para a minha esquerda, a uns 100, 150 metros de mim, tinha uma multidão. Mas pensa numa multidão. Isso aqui que a gente tem aqui dentro é pouco. Mas era muita gente, muita gente. A gente, não, Senhor, eu penso, não, Senhor, o Senhor fez comigo. Aí os irmãos estão pensando mesmo, era ali do lado mesmo que estava acontecendo. Aí nessa hora nosso coração tem que estar aberto, porque a gente tem que aprender alguma coisa. E o negócio estava tão encadeado, que em determinado momento eu estava a uns 5 metros, acho que até menos, do Coronel Sobral, o filho enlutado, e ele falou para um outro coronel, olha, eu não sei quem está sendo enterrado ali não, mas deve ser alguém muito importante. Aí nessa hora a cabecinha vai girando, Eu estou aqui no enterro do coronel, provavelmente ali é o pastor Álvaro que está sendo sepultado, aqui uma quantidade expressiva de pessoas, mas boa parte escalada para estar aqui, enquanto ali tem uma multidão de voluntários. Cheguei à conclusão que as pessoas precisam muito mais de salvação do que salvamento. As pessoas, por mais que a gente respeite e tenha esse respeito pelos nossos coronéis, salvaram muitas vidas enquanto na operação, depois na gestão das unidades, tem uma responsabilidade muito grande, receberam toda a honra, mas o que eu estava vendo ali era algo que fugia ao meu entendimento. Eu comecei a entender que Deus queria falar para mim que o reino dele, a redenção, vale muito mais do que um resgate. E depois, obviamente, as coisas se concluíram, quando houve lá
o término da cerimônia, eu comecei a ver os colegas de turma do Betel passando, depois alguns que haviam sido da turma da minha esposa também, vim, e realmente não teve como duvidar que era o sepultamento do pastor Álvaro, e Deus colocou para eu estar ali vendo os dois enterros acontecendo ao mesmo tempo. E para finalizar essa parte, eu fui até lá, depois que acabou o sepultamento onde eu estava, eu fui até lá para ver o que estava escrito, o ouvido ali já estava quase chorando já, porque eu estava assistindo, presenciando, sentindo, e eu fui lá e tinha lá várias homenagens, várias coisas escritas, e uma delas me chamou muita atenção, que na coroa estava escrito pai, marido e pastor. Aí eu olhava para um lado, já estava igual um doido ali no cemitério, fardado, andando no sepultamento dos outros. Eu olhava para um lado, havia sido enterrado um coronel, com muita honra, mas com muito mais honra, havia um homem de Deus ali, que levou salvação a muitos. E voltei para casa com essa lição, e eu entendi que da mesma forma que Deus chegou para um dos seus discípulos, você pesca peixe? Vem, você vai ser pescador de homens, vem comigo. Ele falava algo para a gente aqui, bombeirado aí que está aí fazendo parte aí, você salva vidas? Vem salvar almas, vem resgatar pessoas da perdição eterna, vem conduzir pessoas à salvação. É o mesmo que ele fala de repente para o engenheiro aqui, você é engenheiro? Você constrói as coisas? Vem, vamos construir templos, mas não templos feitos por mãos humanas, porque Deus não vai habitar nesses lugares. Vamos construir templos nos corações das pessoas. Sabe, pensa o que você faz hoje e vê o que Deus está falando para você. O que Ele quer que você faça? Você pesca peixe, Deus quer que você pesque almas. Você faz um monte de coisa, Deus quer que você vá além. Eu aprendi isso naquele dia, isso me marcou muito, porque foi algo muito orquestrado por Deus para me mostrar. E quem sabe se não foi para eu contar aqui nessa noite, que Deus me fez passar por aquilo. Não me recordo de ter comentado isso em pregações. E eu queria, ainda falando sobre essa diferença entre salvamento e salvação, eu queria lembrar mais uma vez que Jesus virá. Só que o fato de Jesus vir, implica em alguns acontecimentos. A palavra de Deus nos garante isso. E a gente tem isso massificado. A gente repete que Jesus vai voltar, e Ele vai voltar logo, e Ele vai vir, Ele vai resgatar, e isso foi cantado aqui. E a gente sabe disso. Só que algumas vezes a gente não para pensar o que vai acontecer. O dia do Senhor, que está lá na Bíblia Sagrada, não é um dia de alegria, não, é um dia de destruição. É um dia de assolação. Muitas coisas ruins vão acontecer. E a gente precisa estar preparado para isso. Em alguns momentos de dificuldade, onde que nós colocamos nossa confiança? No homem. Assim como aquela multidão estava confiando que Pedro e os outros iriam curar outras coisas e se reuniram e amontoaram neles, eles atribuíram tudo a Jesus Cristo. Se uma assolaçãozinha pequenininha, se a gente pode colocar um diminutivo junto com o aumentativo, se a gente conseguir pegar isso e colocar na vida aqui dos nossos irmãos, a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir socorro. Para quem? Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. Mas será que nós estamos preparados para tirar você do que vai acontecer com a vinda de Jesus Cristo? Eu trouxe essa canção aqui para a gente pensar um pouquinho. O pessoal é muito criativo, uma belíssima canção, heresia pura, alguns já leram, mas a gente canta muito isso correndo, Não sei quem é o autor, quem é o herege que criou essa música, mas tem muita coisa para a gente aprender aqui analisando esse louvor. Essa canção de TFM, não tem nada de louvor não. Presta atenção, se um dia o mundo se acabar, ai meu Deus do céu, como um bombeiro vai ralar. Isso é cantado, tá? Correndo, não vou cantar aqui porque acho que vai comprometer aqui Se um dia o mundo se acabar, ai meu Deus do céu, como um bombeiro vai ralar. Se bolas de fogo caírem do céu, moral de combatente para apagar o fogaréu. Se a terra inundar, acione um gemar.
Moral de guarda-vidas sempre pronto para salvar. Se a terra se abrir e no abismo tu cair, salvamento em alturas vai tirar você daí. Mas se mesmo assim acabar o mundo inteiro, ao lado de Deus terá um trono para o bombeiro. Belíssimo, né? O cara é criativo demais. O cara que escreveu essa música é um gênio. Mas eu queria fazer uma análise rapidinho com alguns versículos bíblicos para a gente pensar um pouco melhor. Primeira estrofe: se um dia o mundo se acabar, ai meu Deus do céu, o bombeiro vai lá. Se o mundo se acabar, já colocou uma partículazinha ali, uma partícula se, e pode ser que não acabe. O mundo vai acabar. Eis que o dia do Senhor, horrendo como furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Isaías 13:9. Assolação é destruição, ruína. Então, eis que vem o dia. Então, ele vai acontecer, não tem si. Outras versões vão estar escrito aí, de repente, a Bíblia dos Irmãos, devastar a terra. Outro versículo está dizendo que clamará ali o poderoso. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse clamará ali o poderoso está: até os soldados mais valentes gritarão de medo. Não adianta chamar bombeiro, polícia, exército, marinha, aeronáutica, porque os soldados mais valentes gritarão de medo. Aí na hora vem na minha cabeça assim, os bombeiros mais bravos que eu conheço, os policiais mais bravos que eu conheci. Já fiz curso lá junto com o pessoal do BOP, em alguns eventos estivemos juntos. Cara, os caras são muito bravos, mas até eles vão gritar de medo. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Sofonias 1,18 diz que todos os moradores da terra, uma destruição total e apressada. Como é que o bombeiro vai ralar numa destruição total e rápida? O dia do Senhor vai ser muito rapidinho. Segunda estrofe: se bolas de fogo caírem do céu, moral de combatente para apagar o fogaréu. Aí a gente tem Apocalipse 6,13, as estrelas do céu caíram como terra. Caíram no passado, porque João está tendo a visão e está contando: ó, meu sonho aqui, na minha visão, as estrelas caíram. Mas na verdade a gente entende que de repente foi meteoro, outras coisas caíram, porque uma estrela em si caiu, para passar só o sol aqui com uma estrela, fulmina tudo. Então vai cair coisa do céu mesmo, bola de fogo vai cair do céu. Pode ser que elas estourem na atmosfera, despedacem tudo e caem em pedaços que com atrito com o ar vai aquecer, vai cair coisa do céu, é certo. Os elementos ardendo se desfarão, ou seja, vai fundir tudo com a temperatura. Pelo fogo, toda essa terra será consumida. Aí como é que o bombeiro combatente vai ter moral para apagar o fogaréu? Vai ir com a mangueirinha dele lá, apagando o fim do mundo. Parece que esses filmes apocalípticos mesmo, né? Tem sempre um doido lá tentando fazer alguma coisa. Ninguém vai ter moral para resolver nada, a não ser Jesus Cristo. Só Ele. Foi o que Pedro falou, foi o que o próprio Jesus falou. Ele vai voltar e só Ele, só por meio dele nós podemos ser salvos. Se a terra inundar, acione o GEMAR, agrupamento marítimo, tá? Temos 2 representantes aqui no evento. Moral de guarda-vida sempre pronto para salvar. Em vários lugares nós teremos grandes terremotos. O Lucas vai garantir isso. E terremoto, naturalmente, né, abalos sísmicos produzem maremotos. Então vai ter onda. Não vai inundar a terra toda, porque Deus garantiu isso para Noé lá atrás. Mas que a gente vai ter água dando problema, não vai. Mas olha só que água que vai dar problema. Angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Nações, no plural, vão ficar angustiadas por conta do barulho do mar. Será que dá para o guarda-vida fazer alguma coisa? Não confia no homem não. Para esse tipo de poder que a natureza, pela mão de Deus, pode oferecer para a gente, só Jesus para nos salvar. E lembra que é salvar de salvação, não é de salvamento não. Penúltima estrofe: se a terra se abrir no abismo tu cair, salvamento em alturas, né? Salvamento em altura vai tirar você daí, entendeu? A terra se abre, cai gente lá dentro, e o bombeiro com uma cordinha de 100 metros desce no rapel para tirar o pessoal no fim do mundo. Cara, que
Coisa linda isso, cara, bem romântico. Apocalipse 6,12 diz o seguinte: houve um grande tremor de terra. Naturalmente, o tremor de terra, né, pode fender o chão. Só que como a gente teve lá isso não é novidade, já aconteceu, né? A gente tem números, botei uma referência do passado, não está relacionado ao fim do mundo, esse segundo versículo está em Números 16, diz o seguinte: se o Senhor criar alguma coisa nova, é Moisés falando, tá? Olha só, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir, isso é novidade da época, e o estragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que os homens irritaram o Senhor. Então a gente tem aqui Moisés dizendo: ó, Deus vai criar alguma coisa nova, vocês verem que vocês se irritaram. A gente está falando aqui do episódio de Coreia, a galera lá que vacilou com Deus. Aí concluindo: e a terra abriu a sua boca e o estragou com as suas casas todos os homens que pertenciam à Coreia, todos os seus bens. Olha o tamanho desse abismo. Quando a gente fala assim: a terra vai abrir, a gente pensa que vai abrir uma rachadura aqui, a pessoa vai cair para alguém chegar, ajudar, jogar uma corda. Deus já fez uma fenda que engoliu casas, e depois essas pessoas desceram vivos e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Não sei se desmoronou a terra, né? Essa terra os cobriu, não sei se desmoronou ou simplesmente a fenda fechou. Deus é capaz de fazer qualquer coisa, não está muito claro para a gente. A verdade é que foi uma fenda absurda, as pessoas caíram com casa, com bens, com gente. Se isso aconteceu lá atrás por conta de um episódio, imagina no fim do mundo. Aí acho que o bombeiro vai pegar a cordinha dele 100 metros e vai tirar alguém. Tem como não, meus irmãos. Última estrofe dessa bela canção: mas se mesmo assim acabar o mundo inteiro, de novo a partícula assim, se acabar, ela vai acabar, o céu e a terra passarão. Mas o que não vai passar? A palavra de Jesus Cristo não vai passar. Se mesmo assim acabar o mundo inteiro, vai acabar, ao lado de Deus terá um trono para o bombeiro. Olha só o problema que o cara está arrumando. Ele acha que salvando as pessoas assim vai ter um trono especial lá. Mas pensa comigo, imagina alguém querer um trono do lado de Deus. Cara, para conseguir um trono do lado de Jesus já foi um problema. Né? A gente tem ali a esposa de Zebedeu querendo um troninho para de cada lado de Jesus. Não, se acontecer essas coisas aí, arruma um trono para o meu filho, para um lado, lá no teu reino, para o outro lado também. Aí Jesus vai e responde para ela com muita paciência, porque pelo menos ela acreditou que haveria um reino, ela não estava sendo tão presunçosa. Então Jesus pacientemente fala: não pertence isso, dá quem vai sentar à minha direita, isso é Deus que decide. Aí o bombeiro quer arrumar um lugar ali, já está determinando que tem um trono para ele. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Olha só a complicação. Por conta de vários textos, eu coloquei só uma referência ali. Deus tem um trono. Ao lado de Deus, ao lado direito de Deus, nós temos um trono para Jesus Cristo. Isso está escrito. Se você não acredita nisso, você não acredita na Bíblia. Mas existem vários versículos fazendo menção a Jesus ter um trono ao lado direito de Deus. Supõe-se que do lado esquerdo fica o Espírito Santo. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. O bombeiro vai ter um trono do lado de Deus. Mas só tem um jeito: se enfiar aqui entre Deus e Jesus, aqui, ó, tomar o lugar de Jesus Cristo. Brincadeiras à parte, meus irmãos, não há nenhuma possibilidade da gente colocar qualquer tipo de pessoa numa posição que é só de Jesus Cristo. É Ele que veio, é Ele que morreu, é Ele que vai voltar, é Ele que vai reinar no trono. É só Ele que pode nos salvar. O que a gente pode fazer? Olha só esse texto de 2 Pedro, que a gente já está caminhando para o fim. Olha esse texto de 2 Pedro. O que a gente pode fazer diante de tudo isso? Sabendo que Jesus vai voltar, coisas terríveis vão acontecer. Vamos ler o que 2 Pedro diz. Sabendo que tudo isso vai ser destruído, assim então, que tipo de gente vocês precisam ser?
Se a gente sabe que isso vai acontecer, que tipo de pessoa que a gente precisa ser ou que a gente quer ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Conselhos bem simples, né, que a palavra orienta. Sabendo que isso vai acontecer, tudo vai ser destruído. Seja agradável a Deus, tenha uma vida dedicada a Deus. Esperem a vinda, e Ele vai vir, amém? Ele vai voltar. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Olha só que interessante, a gente não sabe o dia nem a hora, a gente sabe disso, nem Jesus sabia, mas a gente pode contribuir. A palavra de Deus diz que Jesus vai voltar quando o Evangelho for pregado em toda a terra. Cada pessoazinha que a gente vai lá e fala de Jesus Cristo, a gente está contribuindo para que Jesus venha antes. Que Ele vai vir é fato, não tem o que discutir, mas o momento pode ser antecipado ou postergado dependendo das nossas ações. Espere a vida de Deus e faça o possível para que Ele venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus. Está em guerra com Deus, irmão? Tem algo que ainda pode gerar algum conflito entre você e Deus? Entre em paz com Deus, resolve esse conflito, sem mancha, sem culpa diante dEle. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Olha só o que Deus está fazendo com a gente. Olha a paciência dele. Eu fico lembrando a gente lá atrás, vendo aqueles velhinhos pegando aquela Kombi mimosa, vindo para cá, e a gente ainda está aqui. A paciência do Senhor para que todos sejam salvos. Deus dando mais uma oportunidade para que haja salvação aqui nessa noite. Mas a gente sabe que essa paciência vai ter um limite decretado pelo próprio Deus, porque as coisas têm que acontecer como foram previstas por Ele. Agora diminuiu? Não consigo passar. Quando fazer isso? Jesus continua dizendo, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Tessalonicenses vai dizer, não precisa nem estar escrevendo isso aqui para vocês, não precisa nem a gente estar falando sobre isso. Sabeis muito bem que o dia do Senhor vai vir como ladrão da noite. Olha só que coisa curiosa, uma comparação estranha, né? Ladrão da noite, Jesus vai vir como ladrão, por quê? O ladrão quando chega, ninguém está esperando, está todo mundo desprevenido. Jesus vai vir dessa forma, a gente não está esperando, ele vai e chega. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, ou seja, do nada. Ninguém programa, não tem um partômetro aqui na barriga da mulher, não vai sentir dor de parto, falta tantas horas, tantos dias, não vem do nada. E a hora da vinda do Senhor vai ser a mesma coisa. De modo nenhum escaparão, não vai ter escapatória. Concluindo, meus irmãos, esse versículo aqui que está em Lucas 21, 36, eu achei que ele fecha bem o nosso raciocínio e diz o seguinte: vigiai, pois, em todo o tempo. Irmãos, que Jesus vai vir, ele vai vir. Você sabe a hora? Não sabe. Então vigia, vigia. Não seja pego de surpresa. Orando para que sejais havidos por digno. Isso aqui eu falo para mim, meus irmãos. Eu sei quanto eu preciso orar mais. Eu sei quanto a gente precisa se entregar às orações. Tem uma oração abençoada do pastor Wilson ali na praia. Eu vindo do trabalho uma vez, parei, falei, eu tenho que parar aqui, participei lá, antes de ir para o trabalho. Que coisa maravilhosa. Eu mesmo perco essas oportunidades. Orando para que sejais dignos de
evitar todas estas coisas. E esse de evitar não é que não vai acontecer, as coisas vão acontecer, mas você vai escapar porque você vai estar protegido pelo Senhor. Que hão de acontecer, e para que sejamos dignos também de estar em pé diante do Filho do Homem. Imagina você, meu irmão, essas coisas acontecendo na terra, sabe se lá se você está aqui, ou se você já está no paraíso, aguardando julgamento, enfim, a terra está sendo destruída, acontecendo tudo aquilo que a gente sabe que vai acontecer, e eu espero que eu tenha conseguido incutir na mente de cada um dos irmãos a gravidade dos fatos. Imagina essas coisas todas acontecendo, e você sendo encontrado digno de estar de pé, quando está tudo desmoronando, você é digno de estar de pé, posição de sentido de preferência, diante do Filho de Deus, diante de Jesus Cristo. Mas para que a gente seja encontrado digno, a gente tem que vigiar, a gente tem que orar, a gente tem que estar em paz em Deus, a gente tem que fazer a vontade dele. A gente precisa ser crente de verdade, meus irmãos. Porque eu acho que a gente vive os nossos dias, como bem foi cantado aqui, dias já complicados, e a gente conduz a nossa vida como se Jesus não fosse voltar, como se essas assolações, essas destruições não fossem acontecer, como se as consequências de tudo isso não fossem recair sobre nós enquanto distantes de Deus. Mas vai acontecer. E uma coisa que eu quero, meus irmãos, é estar de pé diante de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa nos abençoar. E gostaria de encerrar aqui, passando a palavra para o Daniel. O Daniel falou que eu posso orar. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Gostaria só de aproveitar essa oportunidade, perguntar se tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se tiver alguém, só levanta a mão. Tem alguém? Vem aqui na frente, vem. Deus te abençoe. Quando é criança, então, meus irmãos. Mais alguém que gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A mãe vai acompanhar. Se tiver alguém, só levanta sua mão. São decisões como essa que Pedro tentou alertar o povo, tentou alertar os fariseus, dizendo assim, não tem outro jeito de ser salvo. Coloca isso na tua cabeça, meu irmão. É só por meio de Jesus Cristo. Se tiver mais alguém querendo aceitar Jesus, pode vir aqui à frente. Deus possa te abençoar, meu irmão, também. Mais alguém? A gente espera, pode vir devagarinho, não precisa ter pressa. Apesar de eu quase ter estourado o tempo, mas isso aqui a gente sabe que vale muito mais do que os minutos do nosso relógio. Mais alguém, meus irmãos, gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Ele vai voltar, meus irmãos. Ele vai voltar, a gente precisa estar preparado. Alguém que está afastado de Deus, já aceitou Jesus Cristo, mas deu uma balançada, está distante, está querendo voltar? Pode vir aqui à frente também. Mais ninguém? Nós vamos orar, tá? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esse encontro contigo, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que Tu se faz presente aqui, Senhor. A Tua palavra, os louvores a Ti encontraram moradas nesses corações. E agora nós podemos sentir, ó Pai, o nome dessas pessoas sendo escritas no livro da vida. Nós podemos, ó Pai, crer
E a tua mão poderosa está nesse momento sobre a cabeça de cada um deles aqui, Senhor Deus. Nós te louvamos, ó Pai. Nós engrandecemos o teu nome. Nós pedimos, ó Pai, perdão pelas nossas falhas. Sabemos o quanto nós erramos. Algumas vezes recebemos honra que não merecemos. Algumas vezes, ó Pai, esperamos honra quando não merecemos. Algumas vezes, ó Pai, fazemos coisas erradas que não te agradam. Temos pensamentos errados, ó Pai, que não te agradam. Temos palavras grosseiras que não te agradam. Te peço perdão, Pai, pelas nossas falhas. Essa oração aqui, Pai, eu te peço, receba ela, Senhor Deus, e conduz a vida desses nossos irmãos que estão aqui à frente, Pai. Não deixa, Pai, que as setas do inimigo tenham poder sobre a vida deles. Qualquer investida do maligno, Pai, que caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Que eles voltem para casa, Deus, protegidos pela tua mão. E já prepara, Deus, o lar dessas pessoas, de forma que teu anjo já esteja acampado lá, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Sabemos nesse momento onde estamos, tão miseráveis que somos, Senhor. Não merecemos nada de ti, nada, Senhor. Mas ainda assim a tua paciência, Senhor Deus, nos alcançou aqui hoje, Pai. O tempo foi estendido um pouquinho mais, ó Pai, dos nossos dias, para que nós estejamos aqui nesse lugar de salvação, Pai. Misericórdia de nós, Senhor. Abençoe cada um. Se porventura tem mais alguém aqui, Senhor Deus, que não levantou a mão para ti, ó Pai, mas que está com o coração saltando para te aceitar, dê-nos uma nova oportunidade, Senhor, pela tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Essa oração que eu te faço, Pai, muito agradecido por tudo que tem feito em nossas vidas. Tu nos encontra, Senhor Deus, te pé diante de ti, ó Deus, naquele dia, porque é o nosso desejo, Pai, e para isso nos esforçaremos diante da tua presença aqui nessa terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor. Eu vou pedir só para os irmãos que vieram aqui à frente, e sempre tem um irmão que anota. Paulinha, acompanha ela vai só pegar os dados de vocês, para ligar, para acompanhar vocês. Tá bom? Que Deus possa abençoar. Pode sentar, meus irmãos.